E aí, gremistas, mais um vídeo do canal Sítio Gremista. Estamos aí na área, final do Brasileiro, final da temporada. O Grêmio vence o Corinthians 1-0. Uma boa partida, o Grêmio bem seguro em campo. O Corinthians no primeiro tempo muito pouco apresentou que pudesse causar perigo ao time do Grêmio. O Grêmio segurou o resultado logo aos 11 minutos, né? Jael, um cruzamento do Michael, marca um gol Libertadores, né? Que nos deu a classificação direta aos grupos da Libertadores. Jael mostrando, como eu sempre falei aqui, o problema do Grêmio não é o Jael, o problema do Grêmio é o André, o titular que não deu certo e nos fez um centroavante que sim pode dar certo para grupo, né? Ser o titular, né? Com todas as deficiências que o Jael tem, né? Mas ainda assim aquilo que eu falava sobre cruz e espada, o Jael não sabe dominar a bola, o Jael tem deficiência técnica, mas participa muito mais do que o André, que consegue fazer um pivô e não consegue correr para dentro da área, né? Então assim, aos 11 minutos o Grêmio marca o gol, pressionou o jogo inteiro, segurou o time do Corinthians o jogo inteiro dentro do seu campo de ataque, o Grêmio no seu campo de ataque, né? Articulou bola, o time aquela coisa de realmente final de ano, mas foi uma bela apresentação para mais de 40 mil torcedores, se não me engano. Teve lá parabéns à torcida do Grêmio, que soube reconhecer, né, essa boa fase do time. Óbvio que a gente tem uma certa decepção do que aconteceu, né, porque apenas a Recopa e o Gauchão, para as nossas pretensões, foram pouco, mas sim um ano de vitórias, né. O Grêmio, falando do jogo, gostei muito do Michael, né, que eu mesmo falo aqui, que é um jogador que a gente precisa rever posições, não podemos ficar com jogadores já com certa idade e às vezes com problemas de lesões, com o próprio Michael, né? Mas mostra-se um jogador que, se souber trabalhar, no mínimo, um banco de reservas ou ir revezando a titularidade, né? Que capitão, que jogador, o que jogou de bola ontem ele, né? Muito bem, Cebolinha muito bem. Gostei muito da situação, assim, a hora que teve a Alisson e o Ramiro em campo, o Ramiro segurando lá atrás, dando total liberdade para o Alisson. O Grêmio cruzou muita bola para a área, voltou, aprendeu, parece, a cruzar. Cortez, que é um titular na lateral esquerda, muita gente critica, onde jogou muito bem. Cortez jogou muito bem, fez uma boa partida, com todos os seus defeitos, inclusive com suas falhas, né? Principalmente no setor ofensivo. Mas o Grêmio no primeiro tempo teve tranquilidade, abriu o placar logo, não sofreu com o Corinthians, que, por incrível que pareça, não conseguiu. É um time muito com déficit técnico, né? Não conseguiu levar perigo ao Grêmio. Paulo Vitor, o pouco que foi exigido, esteve seguro ali. Queria dar uma ressalva ao Paulo Vitor, que segurou bem a batata quente, aí, substituindo o Milagroi, né? E o Grêmio vai para o intervalo com 1-0, volta para o segundo tempo. O Corinthians tenta adiantar a marcação, tenta fazer pressão no Grêmio, não conseguindo, né? Os volantes os volantes do Grêmio conseguiram, e principalmente o Jael também, vindo marcar, desarticulando qualquer pressão, né, que o Corinthians conseguisse fazer. Apesar de ter adiantado, não conseguia articular essa pressão, tentando muito jogadas pelos flancos e para a área, e não conseguia nem cruzar para a área. Muito bem feita a parede pelos laterais junto com os volantes, muito bem os volantes no meio, Jael. Então, assim, muito bem articulado o esquema de defesa para segurar o Corinthians, o Grêmio estando em vantagem, né? E logo o Grêmio dava seus tocados, o Corinthians percebia que não podia ir demais, pois poderia tomar outro gol, e não tomou porque não tomou, né? O próprio Everton ontem, que continua isolado do lado esquerdo, fazendo chover daquele lado. Então, assim, ó, 1-0, classificado para a Libertadores, né? Termina o ano aí, a gente assim, já estava como nos vídeos anteriores, que tem um ali que, se não me engano, é o que vai acontecer. O cara, e aí, velho?
né? E a direção do Grêmio, o futebol do Grêmio deu ontem, né? Mexeu as peças do tabuleiro e mostrou que nós também temos um leque aí de esquemas para dar continuidade ao nosso joguinho de xadrez aí, que é a dupla Grenal aí. Então assim, é um ano, um final de temporada que nos deixa esperançoso, o Grêmio voltando, né, aquele seu futebol, apenas com a carência de que a gente sabe que precisa ter contratações pontuais, no mínimo 3 ou 4 ou 5 contratações pontuais que venham para vestir a camiseta e sair jogando, coisa que o próprio presidente já falou que vai vir, o Renato já pediu. Então assim, terminamos a temporada e a principal palavra que fica para o ano que vem: esperança, né? Esperança de que realmente a gente viu que Renato e Bolzan, né, estão ligados aí. Então terminou o jogo 1-0, o Grêmio classificado, a Chapecó deu uma força, o São Paulo, o cara sabia que não ia chegar. Pô. E o futebol, assim, enquanto estiver nivelado por baixo, como a gente vê os times, grandes times aí, se olhar a tabela, né, comprova isso, que o Grêmio tem grande chance de continuar organizado, continuar nesse patamar aí de que os jogadores querem vir jogar no Grêmio. O Grêmio é referência, coisa que ao contrário quase ninguém queria jogar. Qualquer pé de chinelo ele dizia, não, pro Grêmio eu não vou. Então assim, esperança. Né? E aí, dupla Grenal na Libertadores, e ano que vem vamos ver qual é que é. Já queria avisar aí que não tem como ter Grêmio e Inter no mesmo grupo, né? Não tem como ter Grenal na fase de grupo. A Libertadores parece que vai tirar assim, esses dois times do mesmo país dos grupos, então provavelmente não tenha como ter Grenal, né? Mas vamos ver o que vai dar ano que vem, né, Brado? É isso aí, pode crer, esperança. Dale, Grêmio.